Ah, eu estou quase lá, estou quase me convertendo. Isso quando é assim com um mês, 2 meses, a gente ainda entende. Mas o que dizer de uma pessoa que está com 10 anos na igreja, escutando o evangelho e diz assim, eu estou quase lá. Peraí, irmão, 10 anos não é 10 dias. O camarada 10 anos dentro da igreja e ele não tomar uma decisão, ele está fazendo o que da vida? E nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos pessoas que passam a vida inteira visitando a igreja, mas não tomam a decisão. Não decide por Cristo. Não decide abandonar o pecado. E aí uma pessoa dessa, que ela desce à sepultura, ela desce o pó da terra sem se batizar, essa pessoa não se salva. Irmão, como assim não se salva? Uma coisa é uma pessoa começar a ouvir o evangelho e com poucos meses a pessoa final morrendo. Não teve como se preparar para um batismo. Não deu tempo. Acontece. Outra coisa é alguém que passa dezenas de anos na igreja e não decide descer as águas. Não decide. Sabe por que não decide? A gente aqui não tem maquiagem não, a gente aqui não tem papa na língua não, a gente tem evangelho na língua. Sabe que a gente não decide descer as águas porque não quer deixar o pecado ainda. É por causa disso. Não quer largar os vícios. Não quer largar aquilo que Deus abomina. E essa pessoa se perde mesmo aqui dentro. Mesmo dentro da igreja a pessoa se perde. Porque quando decidimos entregar a vida a Jesus Cristo, nós decidimos entrar por um caminho só de ida. Qual é o caminho de ida? De ida para o céu, de ida para a glória, não tem mais retorno. Não tem esse negócio de você olhar para trás mais. O que é que Jesus falou para um rapaz uma vez? Um certo rapaz, ele disse assim para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro enterrar meu pai, sepultar meu pai. E Jesus disse assim: deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro queria seguir, mas ele disse assim: Senhor, eu preciso me despedir primeiro da minha família. Eu preciso primeiro, ou seja, perguntar a pai e a mãe se eles deixam eu seguir o Senhor. E Jesus falou assim, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Então, quem decide por Cristo não tem retrocesso mais. A gente entra pelo caminho e persevera até o final da caminhada. Uma coisa que eu não vejo no Evangelho é esse negócio do crente passar um tempo na igreja e um tempo afastado. Aí ele volta para a igreja, aí volta para o mundo, aí volta para a igreja, volta para o mundo de novo. O que é isso? Aí inventam o culto da reconciliação hoje. Inventam isso. Aí faz, aí tem show, tem aquele testemunho falso que dá às vezes. Só que quando é com 2 meses, o primeiro arrasta-pé que tem por aí, ele sai. Primeiro bolão de vaquejada, ele sai. Chegou o campeonato que ele gostava de participar, ele vai. Está entendendo? E desvia de novo. Aí volta de novo. Não existe esse negócio bem.
Congregar e desviar, e congregar de novo, e desviar de novo. Onde é que tem isso? Eu não vejo isso. O que eu vejo na Bíblia é que se o crente está de pé, ele olhe para que não caia. É isso que a gente vê, porque depois que a pessoa cair, existem quedas que são fatais. Quantos nós conhecemos que congregaram conosco e que eles desviaram e foram mesmo para o mundo, para a bagunça, e nunca mais tiveram força para voltar? Por quê? Porque não teve cuidado, não teve vigilância na vida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez caindo da graça de Deus, é muito, mas muito difícil retornar. Não é fácil, não. Converse com quem se desviou para você ver uma coisa. Alguém conheceu a verdade do Evangelho e se afastou. Não é fácil. Por isso a gente precisa se manter na fé e perseverar na mesma. Porque o justo, Paulo disse, viverá por fé. Então, nós fomos chamados para viver não do que se vê. A gente não pode andar crendo no que se vê em nossa volta, não. A gente precisa crer no que a gente não consegue ver, ou seja, as coisas espirituais, as coisas de Deus, o céu. A gente, mesmo sem ver, a gente sabe que existe. Esse é o canto que nós esperamos um dia chegar. Então, o justo vive pela fé. Nós podemos crescer de fé em fé. Nós podemos evoluir na fé. A gente não pode crer. Hoje você crê de um jeito. Daqui a um ano você é para estar com uma fé maior. O certo é esse. A nossa fé precisa aumentar e não diminuir. Porque, irmãos, se nós não crermos, nós logo desistiremos. Porque aquele que abandona a fé em Jesus Cristo, ele não vê mais sentido em congregar. Como é que a pessoa que não crê vai esperar em Deus? Né? Então, é necessário crer. E olha que a fé é uma das coisas mais importantes na nossa vida. É a fé, porque com ela a gente alcança as promessas de Deus. A gente espera no tempo de Deus. E é por isso que a gente não pode desistir da nossa caminhada. É pela fé que a gente prega o Evangelho. É pela fé que a gente vive o Evangelho. É pela fé. Glória a Deus. E Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho. Não tenho vergonha do Evangelho. Existem pessoas que não vêm para Cristo porque têm vergonha do Evangelho. E essa vergonha é porque a fé não chegou ainda no coração. Por isso que a pessoa tem vergonha de mudar as vestimentas, né? de não frequentar certos ambientes. Ou seja, a nossa vida é completamente transformada. E ele diz que o poder de Deus está justamente sobre aquele que crê. A salvação de Deus, ela é para aquele que crê. Por que é que Deus não salva algumas pessoas? Porque elas não creem ainda. É por isso que Ele não salva. Porque se cresce, seriam salvas. A salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo, somente. Salvação é pela fé. E isso é qualquer pessoa de qualquer país, do mundo inteiro, de qualquer nação. Começando pelo judeu, depois para o grego e depois para o restante do mundo inteiro. Aleluia. E isso é maravilhoso, porque até então a porta da salvação, ela só estava aberta em Jerusalém. A salvação ela veio primeiro para os judeus.
Então, todo o restante do mundo estava perdido. Mas Jesus falou assim uma vez, ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. O que é este aprisco ali? É Israel. Eu tenho outras ovelhas que não são de Israel. E também me convém agregar a estas, salvar estas. E quando acontecer isso, haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Então Jesus prometeu ali, lá em João 10,16. Ele estava ali profetizando que a salvação, ou seja, o evangelho, a pregação, a fé, a porta da fé iria se escancarar também para o restante do mundo, não somente ia se limitar a Israel. Isso aconteceu. Hoje estamos aqui, no sertão da Paraíba, testemunhando, pregando, anunciando para Cajazeiras, Bonito Santa Fé, o Nordeste inteiro, o mesmo evangelho que Pedro pregou e Paulo há 2000 anos atrás. E é graças à perseverança desses homens, certo? Graças a Jesus e à perseverança desses homens que Deus escolheu, porque eles saíram pelo mundo inteiro anunciando o evangelho e falando que Jesus é o Salvador da alma. E aqui estamos hoje para dar continuidade à defesa deste evangelho puro. E outra, irmãos, nós não podemos modificar o evangelho por nada. O evangelho precisa ser pregado tal como está escrito. Nós não podemos aumentar e não podemos diminuir, mas falar apenas a verdade que nele está contido e pronto. Eu não preciso inventar nada para que as pessoas creiam no evangelho. Não precisamos. O que precisamos fazer é apenas repassar o que já está escrito aqui. E é por isso que nós nunca teremos uma grande massa de crente dentro da igreja. Nós nunca teremos aqui multidão de gente com 10.000 pessoas em um templo. Aqui não. Se nós defendermos só o que está escrito, nunca teremos muita gente. Só quem fica é os escolhidos. Só quem fica é os escolhidos. O Senhor Jesus falou que muitos são chamados, poucos são o quê? Escolhidos. Quando partimos para a salvação, é bem pouquinho. Quantas almas se salvaram no dilúvio? 8. E só. Sabe como é que você vê? Quando você vê multidão, igreja cheia de gente, com milhares de pessoas, não está sendo pregado o evangelho 100%, não. Infelizmente. Quem prega a verdade do evangelho não pode esperar aplausos. O que pode esperar é pedra, paulada na cabeça, é prisão. Saiba disso. Se você defender a verdade pura do evangelho, é isso que seremos, que acontecerá conosco, perseguição. Veio os apóstolos, você tirar a conclusão nessa. Amém? Não desistamos dessa mensagem. Por mais dura que seja ter que transmiti-la, mas é a verdade que nós devemos defendê-la sempre. Sempre. Em todo lugar onde chegarmos, nós não podemos negociar o evangelho. Nós não podemos fazer nenhuma aliança com nada que esteja fora do evangelho. Você sabe qual é o problema hoje em dia? É que muitos não querem mais falar a simplicidade que está na palavra. Não querem.
e inventam maneiras, métodos para atrair pessoas para a igreja que não está no Evangelho. E até atrai. E até lota. Mas lota com pessoas mundanas. Não lota com pessoas libertas. Porque quando o objetivo ele é mundano, o que pode atrair é mundo. Né? A gente fazer um evento vamos aqui aplicar maneiras do jovem ficar na igreja. E aí fazem coisas, vão trabalhar em cima de coisas que o jovem gosta lá no mundo. E ele vem, porque é igual está lá fora. Mas ele não fica. Na hora que você repreender, na hora que você mostrar um mandamento que ele nunca imaginou ter mudar aquilo na vida dele, ele sai fora. Ou ele fica. Escute uma coisa, quando uma pessoa escuta o Evangelho, um pecador, como eu e você, nós somos pecadores. Quando o pecador escuta o Evangelho, apenas 2 sentimentos nele se manifestam, somente. Ou ele ama o Evangelho, ou ele odeia esse Evangelho. Nós estamos para o Senhor Jesus Cristo. Simples assim. Vamos curvar o joelho e fazer a oração final.